E aí, a gente pode ter um exemplo clássico aqui, né? Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Faz de conta que a gente tem dois. Deixa eu pegar aqui. Um exemplo clássico assim da biologia. Coelho, né? Cor de coelho. Por exemplo, você percebe que esse coelho aqui, ele tem dois genes recessivos, e esse outro coelho aqui, ele tem um heterozigoto e um homozigoto. Ou seja, aqui é o genótipo, é um tipo de genótipo, e aqui é outro tipo de genótipo, 3, 2, né? E aqui é o 3, genótipo 3. Você percebe que o genótipo 1 e 2, eles têm a mesma característica, que é a cor preta. Por quê? Porque o fenótipo é igual, mas o genótipo é diferente. Ou seja, o fenótipo da cor preta é a mesma, só que se manifesta aqui em Bzão Bzinho e em Bzão Bzão. Aí, por exemplo, se a gente tem um preto, um hamster coelho, sei lá o que é isso, preto, só que Bzão Bzão, e aí ele cruza com esse branco aqui, né? Bzinho Bzinho. Como é que a gente descobre a porcentagem e as probabilidades que existem? É igual a matemática, né? Você pega esse e esse. Aí fica Bzão, Bzinho. Aí agora é esse e esse. Outro Bzão, Bzinho. Aí a gente pega o segundo, B com esse aqui, ó. Bzão, Bzinho. E o segundo aqui com esse segundo, Bzão, Bzinho. Se alguém não tiver entendido isso, é só falar. Mas a gente vê que 100% de heterozigoto, né? Alguém não entendeu isso aqui? Então aí ainda eu tô falando sozinho. Tá de boa, professor. Tranquilo. Essa parte é muito fácil, tá? Porque você pode não entender nem o que significa essa parte do azão, azinho, bezão, bezinho, mas você, por exemplo, tem gente que resolve essas questões de genética sem saber que isso aqui tá em cromossomos homólogos, sem saber o que é um cromossomo, entende? Você consegue resolver as questões sem nem saber o que é um cromossomo. Mas beleza, só pela lógica da coisa. Agora, se a gente tem um hamster, né? Por exemplo, aqui, aqui é o pai, aqui é a mãe, né? Branquinha. E aí os filhos resolveram cruzar. Pode isso? Pode. No reino animal pode, não é incesto, né? Não acontece? Acontece. Aí a gente tem aqui, ó, esses heterozigotos, eles resolveram cruzar, né? Bora ver qual vai ser a prole, né? A probabilidade. Não necessariamente tem que seguir assim, é probabilístico, tá? Aí, porra, sumiu o mouse. Aqui, ó. Por exemplo, esse com esse. Isso, para quem já estudou matemática, né? Eu gosto de falar isso porque realmente é um produto notável, ó. Se a gente tem essa multiplicação aqui, ó, na matemática, você consegue ver que, como é um produto notável, fica o quê? A ao quadrado, que é A vezes A, né? Mais o A vezes o Azinho. Aí agora esse vezes esse. A, Azinho. E esse outro aqui, né? A vezes A. O cara consegue compreender isso muito bem na matemática, na parte do produto notável. Só que também é a mesma lógica aqui, ó. Esse e esse. Bezão, bezão. Agora esse e esse. Bezão, bezinho, o segundo. Aí o segundo com esse aqui, coloca-se sempre maiúsculo na frente, tá? E agora o último, né? Bezinho, bezinho. E aí você consegue analisar o quê? A proporção, né? A proporção de heterozigoto é qual? Fala aí todo mundo. 50%? 50%. Só que eu acho melhor você sempre colocar assim, ó. 2 quartos, 2 quartos. que é a mesma coisa que 1/2, que é a mesma coisa que 50%, né? Por quê? Porque 1/2 é 0,5, e 0,5 é 50%. Por isso que é mais matemática do que biologia essa parte. E aí, beleza. A gente vê que 50% de quê? Heterozigoto. Heterozigoto. 25%, né? Um quarto, aqui é um quarto. Porque é um do universo total, que é 4. Um quarto, ele é de homozigoto, né? Só que é homozigoto dominante. Homozigoto dominante. E por fim, aqui, homozigoto, né? Esse aqui é um quarto também. Ou seja, a gente tem que é a mesma coisa que 25%. Ou seja, 25% de chance de gerar um branco, né? Porque essa é a característica branco. Tudo bem? Bezinho, bezinho. E agora, se eu falar, qual é a probabilidade de gerar um preto? Qual é? Os mesmos 25%. Não, 75%. Exatamente, é 75%. Por quê? Esse aqui é preto. E esse aqui também. 50 mais 20, mais 25 aqui, né? Ou seja, se eu falar a probabilidade de gerar heterozigoto, que é Bzão, Bzinho, é 50%. Tá? Agora, a probabilidade de você gerar um preto, né? Ou seja, a gente está analisando o fenótipo, tá? O fenótipo preto inclui azão, Bzinho e... Peraí, buguei. Bzão, Bzinho e Bzão, Bzão. Ambos possuem cor preta, né? Essa probabilidade aqui é de 75%, né? Eu vou até colocar outro Bzão, Bzinho para não gerar confusão. Ou seja, 75% de chance de ser preto. Eu já não estou mais analisando o fenótipo. Agora, o fenótipo branco é a mesma coisa, né? Alguém não entendeu isso aqui?
Mas então, por ele ser dominante, ele tem mais chances, é isso? Mas, tem mais chances, mas depende. Bora ver outro cruzamento agora. Agora, beleza. Esses filhos aqui, né? A gente tinha um pai e a mãe. Os filhos cruzaram aqui, ó. Filho um e filho um, né? Da geração um. Aí eles tiveram esse aqui, ó. Bezinho, que vai resolver cruzar com o irmão dele, né? Que é heterozigoto. Se a gente analisar esse cruzamento agora, né? Eu vou até colocar invertido, né? Tanto faz. Bezinho com bezinho, né? Agora, se você fizer o cruzamento, você acha isso aqui, ó. Bezinho, bezinho, e bezinho, né? Ou seja, você concorda que agora está diferente? É 50% preto, né? E 50% branco. Só que desse preto, a gente consegue perceber que todos são heterozigotos. O que é heterozigoto, né? A gente tem diferentes, né? Uma maiúsculo e outra minúsculo, normalmente é assim. Ou seja, o dominante, que é a cor preto, só precisa de um gene maiúsculo, Bzão, para se manifestar. E o outro, ele precisa estar, ou seja, ele precisa receber um Bzinho do pai e outro Bzinho da mãe para se manifestar a característica branco. Enquanto que o outro, se ele receber um Bzão do pai e o outro Bzinho da mãe, ele vai ter a cor preta. Ou seja, essa cor é predominante, entendeu? Melhorou agora? Sim, perfeito. Aí, beleza. Nasceu esses dois caras aqui, ó. Esses dois hamsters aqui, coelhos, seja lá o que for, e resolveram cruzar. Agora você consegue perceber que se dois homozigotos recessivos resolvem cruzar, a descendência é puramente Bzão, Bzinho, né? Ou Bzinho, Bzinho. Ou seja, 100% branco e 100% homozigoto recessiva. Não tem outro resultado. Isso a gente consegue ver muito bem. Esse exemplo não é bom, mas se você tem pessoas de olhos muito azuis, é impossível duas pessoas de olho azul ter um filho com olho preto. Pode até ser verde, porque quando a gente analisa a característica da cor do olho, não é só um gene que está envolvido. São 5, 6, vários tipos que estão envolvidos para uma mesma característica fenotípica, que é a cor do olho. A mesma coisa com a cor da pele, né? Não é só um gene. Aí você fala, mas o albinismo, né? O albinismo, ele é diferente, porque ele é um caso conhecido, tem um nome específico, que é epistasia. Isso aqui eu acho muito difícil de cair. Ele é epistasia. Ou seja, embora a pessoa tenha informação para ter um olho de cor preta, ou uma pele de cor preta, ou um cabelo de cor preta, esse gene do albinismo, ele faz com que a pessoa não seja capaz de produzir melanina. Ou seja, ela exclui todo o resto, ela não quer saber. Aí, eu vou colocar um caso aqui do albinismo, né? Vale a pena lembrar que, deixa eu ver aqui, vou colocar um caso de albinismo. Ah, tem imagem legal aqui, ó. É o cruzamento aqui, né? Entre heterozigotos. A gente consegue perceber o quê? Realmente, 50% aqui, né? Não sei se está enxergando, 50% é heterozigoto, 25% homozigoto recessivo, 25% homozigoto dominante. E aí, essa é a proporção genotípica. É 1 para 2 para 1, tá? Só que a proporção fenotípica é 3 para 1. Por quê? Porque esses três primeiros, eles têm a mesma característica, entende? Aí, o 1 ali é o único diferente, que é o fenótipo recessivo ali. Não sei se deu para entender, mas vamos colocar o exemplo clássico, né? A gente tem uma mulher albina aqui. Aqui é albinismo, tá? O albinismo, ele é um gene, como é que eu posso escrever aqui, ó? Ele é uma condição genética causada por um gene autossômico recessivo, tá? Ou seja, eu posso falar com certeza já que ela é azinho azinho. E aí, essa mulher, ela resolve se casar com um cara, né? É uma criança, né? Agora que eu percebi. Um adolescente. Esse cara, só que esse cara, ele é normal, igual a gente. Azão, azão. Pro quê? Pro albinismo. Obviamente, a gente só está estudando esse gene, né? Ou seja, se eles tiverem um filho, é possível ter algum albino? Não, né? Por quê? Porque o cruzamento é provável, é só isso aqui, ó. Heterozigoto. Ou seja, todos são quê? Heterozigotos e 100% de indivíduos normais. 100% normais. Só que se a gente pegasse uma pessoa albina, né? Vou pegar aqui, essa mulher. Eu coloquei essas imagens no. E essa mulher resolve se casar com um dos filhos desse casal. Qual o filho provável? Qual o genótipo dos filhos prováveis desse casal? Concorda que só pode ser heterozigoto? Ou seja, essa mulher aqui, se ela é azinho, azinho, agora ela vai se casar com um cara normal, né? Deixa eu pegar uma foto aqui de um cara só pra visualizar melhor. Enfim, faz de conta que tem um cara ali do lado dela. E aí ela vai
se ela vai ter filho com um cara, com um filho desse casal aqui, tá? As questões, elas brincam com isso. Ou seja, um filho desse casal aqui só pode ser heterozigoto, tudo bem? Ou seja, eu já sei que ele é heterozigoto. Aí, beleza. O filho provável, qual é a proposta, qual seria, digamos assim, as questões perguntam assim, ó, qual é a chance de ter um filho albino, né, com essa condição genética? Aí o cruzamento. É matemática, né? Você faz aqui. 50%. Razão, exatamente. Não, peraí, calma. 50% mesmo. É 50%. Tá certo. Ou seja, 50% de chance de ser albino, tudo bem? E 50% de chance de ser normal. Aí, o outro cruzamento que a gente vê possível, né, é o heterozigoto, né? Ou seja, são duas pessoas que são portadoras do gene pro albinismo, mas são visualmente, fenotipicamente normais. Aquele gene, ele não se manifesta. Aí, se essas pessoas tiverem um filho, ou seja, se a gente tem duas pessoas normais tendo um filho com a condição afetada, ele sempre vai ser uma doença autossômica recessiva. Ou seja, a gente tem pessoas normais que do nada tem um filho com a condição anormal que está sendo atingida. Ou seja, a gente pode já perceber que o gene, ele é recessivo. E aí, beleza. Esse cruzamento aqui gera o quê? Azão, né? Azãozinho e azãozinho, ou seja, já diminuiu a porcentagem. 25% de chance de ser albino. E a gente tem aqui, né? Depende do que você analisa. Se você analisa o genótipo, 75% de chance de ser normal, tá? E por aí vai. Ou seja, só com isso aqui, você consegue fazer uma questão do barro branco. Eu vou pegar aqui para vocês. E pode cair assim de novo esse ano? Eu acho que pode, é bem provável. Cair um cladograma, né? Porque até isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. Se você fizer 20 questões dessa, a probabilidade de você errar já é muito baixa, né? Aí beleza, ano passado, né? Você fala, foi ano passado, pode cair de novo? Pode. Aqui, ó, barro branco, 2024. Na genealogia, a seguir os indivíduos destacados. Eu não falei ainda, mas o círculo significa uma mulher, um quadrado, um homem, tá? E quando tá rachurado, assim, pintado de preto, é porque é afetado. Ou seja, ele falou aqui, ó, na genealogia a seguir, os indivíduos destacados, 2, 3, 4, 7, 9 e 10, apresentam uma condição genética autossômica, né? Tudo bem. Ele não falou se era autossômica dominante ou recessiva. Como é que a gente descobre? Vendo o cruzamento. Ou seja, observe como essa questão ela é longa. Se eu for escrever para você, eu escrevi a explicação dela no resumo. É bem longa. Mas olha como o raciocínio é rápido. A gente tem dois indivíduos afetados aqui, né? Tendo um filho normal. Então eles só podem ser heterozigotos. Só. Tudo bem? Alguém não entendeu isso? Essa condição genética, na verdade, ela é dominante. Você consegue perceber? É o contrário do albinismo. E pode ter isso? Pode. Né? Aqui, ó. Azinho. Todo mundo que é branco é azinho. Alguém não entendeu isso aqui? Eu sempre posso fazer assim, colocar azinho pro... Pro branco? É? Se você vê dois afetados tendo um filho normal, digamos assim, a condição genética, ele falou, é o 2, 3, 4, ou seja, o 3 e 4 tem a condição genética autossômica. Aí você consegue analisar que aquela determinada condição genética é a mesma coisa. É possível dois albinos terem um filho normal? Não, porque esse é azinho, esse é azinho. Se ele tem um filho normal e uma menina afetada, eu já percebo que essa informação aqui é falsa, ó, falsa. Essa condição genética, na verdade, ela é dominante. Só que para que eles tenham um filho normal, os dois têm que ser heterozigoto. Porque se um fosse heterozigoto e o outro fosse homozigoto dominante, seria impossível de gerar esse cara aqui, ó. Azinho, tudo bem? Como é que descobre isso? Fazendo cruzamento. Isso tudo vai ficar na sua cabeça depois de um certo tempo. Você já vai ver, você vai bater o olho e já vai descobrir tudo. Tipo, eu sei que é difícil para quem tá vendo a primeira vez. Mas é isso aqui, ó. Você vê que são dois afetados, já não pode ser assim. Você pode testar se você quiser. Porque se for assim, a descendência vai ser azão, azãozinho e azãozinho, né? Ou seja, vai ter um normal aqui? Não, só vai ter homozigoto dominante e heterozigoto. Aí, beleza. Alguém não compreendeu isso aqui ainda? Se não compreender, vai chegar um momento que vai entrar na sua cabeça por osmose, né? Osmose é um tipo de transporte celular. Ativo ou passivo? Passivo. Passivo. Aí, Passivo. olha aqui, ó, de acordo com essa genealogia, a probabilidade do casal formado pelos indivíduos 7 e 8 gerar uma criança com o mesmo fenótipo apresentado pela pessoa 7, ou seja, pelo próprio pai, pela própria mãe, né? Desculpa, que é um círculo, é uma mulher. Qual é essa probabilidade? Primeiro a gente tem que descobrir o fenótipo desse cara. Você concorda que ele já tem um A? Só que o outro ainda é uma incógnita. Qual deve ser, né? Vocês acham que dá para descobrir? Dá para descobrir pelo pai dele. O pai dele só pode passar esse gene, ou seja, ele tá aqui, ó. Entende? Ou seja, olha o cruzamento, olha o que virou a questão agora, esse cruzamento, ó. Azãozinho com azinho. Lembrando que isso aqui é do pai, ó.
Ou é da mãe, né? Ou seja, da própria mãe. Aqui é a pessoa 7, que é a mãe. E aí, quando a gente for cruzar isso aqui, a gente vê que só pode gerar isso aqui, ó. Se você não tem dúvida disso aqui, faz na mão mesmo, né? Esse com esse, depois esse com esse, né? Ou seja, qual é a probabilidade de ter o mesmo fenótipo que a mãe? Ou seja, olha aqui, ó, o mesmo fenótipo. 50%, que é 2/4, que é a mesma coisa que 1/2. Letra A, né? E assim você acertou uma questão em menos de 1 minuto. E dá pra fazer isso em menos de 1 minuto? Dá. Mas na hora da prova você, bora, 2 minutinhos aqui, só pra eu não errar idiotice. Tá vendo aqui? Alguém não entendeu isso aqui? Se não tiver entendido, agora é a hora. Vou colocar uma outra questão pra vocês. Barro branco. Deixa eu ver quem falou. Professor, eu buguei um negócio. Por que que os que estão marcados, que geralmente são recessivos, eles são heterozigotos aí nessa questão? Porque geralmente quando eu ia fazer esse tipo de questão, eu colocava azinho azinho nos que estavam marcados. É uma boa pergunta essa. Eu até vou explicar antes. Por exemplo, eu coloquei esse exemplo na lista aqui, ó. Existem dois exemplos clássicos que podem. É porque a gente acha que toda característica genética que não é vantajosa, ela é recessiva. Mas na verdade não, né? Quem estava na aula passada viu, né? O nome dessa condição genética aqui é polidactilia. Ou seja, a pessoa ela tem mais de um dedo, mais de 5 dedos na mão. Às vezes tem 7, tá? Pode contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dedos numa mão. Normalmente o médico faz a cirurgia aqui, né? Remove esse dedo. Só que a pessoa removeu o dedo, ficou com 5 dedos, tá? Você concorda que agora ela tem um fenótipo de 5 dedos, só que aquele gene, ela ainda existe dentro dela, e quando ela passar, quando ela tiver um filho, o filho vai nascer também com mais de 5 dedos. Por quê? Porque essa condição genética aqui, né, como tá relacionada à mão, eu vou representar por M, tá? Ela é dominante. Ou seja, Mzão, Mzão e Mzão, Mzinho, isso aqui é mais 5 dedos, né? Polidactilia. Polidactilia, ou seja, tem mais de 5 dedos na mão ou até no pé, tá? Ou seja, todos nós normais que temos 5 dedos na mão, a gente é recessivo, né? Eu vou tirar esse M aqui, porque é melhor azão, 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 azinho, que é a mesma coisa. E a gente que é normal, a gente tem os genes recessivos, tá? Ou seja, a maioria da população é normal e é recessiva? É. Qual é o problema? Não tem nenhum problema. Aqui é uma condição normal dominante que surgiu. Ou seja, aqui tá você, ó. Eu, todo mundo. Todos nós somos homozigotos recessivos para esse gene da polidactilia, que é mais 5 dedos. Se você tiver um filho com uma mulher homozigota para esse gene, você consegue ver que todos os seus filhos terão mais 5 dedos? Por quê? É cruzamento. Não existe outra possibilidade. Se ela for homozigota, tá? E se ela for heterozigota, a gente tem duas possibilidades. Ou essa, ou essa. Nesse aqui, é 100% de indivíduos afetados. E nesse aqui, é o quê? Você concorda que é 50% normal e 50% afetado? Ou seja, a probabilidade de você ter um filho afetado é de 50%. É dominante esse gene, essa característica. E por que não encontra muito, né? Eu não sei, né? Nem tudo que é dominante é o que se encontra mais. Por exemplo, quem já estudou o sistema BO, a população tem sangue, a maioria da população tem sangue do tipo O, que é um tipo recessivo. E aí, você entendeu isso aqui? Porque, normalmente, Eu entendi, mas eu não entendi. A questão, ela não me disse, pelo menos pelo que eu li ali, ela não me disse que o gene era dominante. é isso, ela não precisa dizer, porque você consegue interpretar isso pelo gráfico. Olha aqui, ó. A gente tem dois afetados gerando um normal. Se essa condição for recessiva, isso é possível? Ah, agora entendi. Entende? É Agora entendi. impossível. É impossível. Ou seja, só com isso, você já consegue ver que isso só pode ser, então, heterozigoto, tá? E o gene é dominante. Agora, isso aqui, isso aqui é uma doença dominante. Poderia se encaixar na questão a polidactilia. Só que o albinismo aqui não se encaixa, porque é recessivo. Entende? A mesma coisa é o nanismo, né? Quando você vê uma pessoa que é anã, aquele gene, ele é dominante. Ou seja, todo anão, se você, pô, se você gosta de um anã, uma mulher pequena, anã mesmo, aquela que tem o braço curto e a perna curta, não uma mulher pequena. Se você tiver filho com uma mulher anã, todo anão, ele é assim, ó, heterocigoto. Depois eu vou explicar isso em genes letais. Todo anão é azão, azinho. Se você tem um filho com uma anã, você é azinho, azinho, que é recessivo, a condição normal, né? 50% de chance de você ter um filho ou não, e 50% de chance de ser normal, né? É sorte ou azar. Aí, bora ver essa questão do barro branco. Essa, diferentemente da que a gente fez, ele fala, tá? Vocês tentem fazer aí essa questão. Em 3 minutos, menos de 3 minutos dá pra fazer ela. Tentem fazer e escreva no chat. Mas ele foi benevolente aqui, ó. Condição genética autossômica recessiva. Não sei por que ele fez isso, não precisava, né?
Na verdade, acho que precisava pro contexto da questão, né? Você não teria como interpretar só por assim. Na verdade, teria como interpretar, tá? Porque se é recessiva, para dois normais terem um filho afetado, esses têm que ser heterozigotos. Se esse é azinho, azinho. É o contrário da outra questão, entende? Aí você já coloca aqui, ó. Tentei fazer. É intuitivo, é bem óbvio. Só que mexe com a matemática, né? Essa é aquela que tem que multiplicar, né? Porque é do sexo É, feminino. já deu spoiler. Vocês vão achar aqui, ó. Sempre que tiver sexo biológico feminino, a probabilidade de ser mulher ou homem sempre é meio. Ou seja, a gente vai achar a resposta e multiplicar por meio. B, alguém achou diferente? Não sei se vai dar pra chegar em RH hoje, né? É B mesmo, né? O que é B? Você vai ficar profissional nisso. Isso parece um outro idioma, né? Quando o cara vê um cladograma assim. Você concorda que é um tipo de linguagem? Por exemplo, você sabe aqueles símbolos egípcios? Eles querem dizer uma coisa, a mesma coisa, aquelas letras japonesas, estranhas dos símbolos. Eles querem dizer alguma coisa. Isso aqui também é uma linguagem que você precisa entender, né? O quadrado é um homem, né? Aqui a gente tem o círculo. E você consegue entender mesmo. Ou seja, se a gente tem aqui, ó, um homozigoto recessivo, esse cara tanto faz. Ele tem um traço aqui, né? Eu não sei se ele é heterozigoto ou se ele é homozigoto. Por quê? Não tem como falar. Isso poderia ser uma questão. Ó. Esse aqui, você não tem como afirmar nada dele. Mas eu sei com certeza que a filha dele recebeu o gene azão dele, dominante, porque era normal, e recebeu o azinho da mãe, né? Tudo bem? E agora, a gente quer o quê? Apresentar o mesmo fenótipo do pai, né? Bora fazer o cruzamento aqui. E aí vai cruzar o quê? Azinho, azinho, com azão, azinho. Então, ó, 50% isso e 50% isso aqui, ó, pelo cruzamento. Só que, muito cuidado, sempre que tiver a palavra fenótipo, tá? Agora não vale, não tem interferência. Mas tem questões que vai influenciar. Apresentar o mesmo fenótipo do pai. Quem é o pai? O 2 3 ele ainda falou aqui, ó. Ou seja, ele quer que seja recessivo, né? Ou seja, ele poderia falar a probabilidade da criança ser do sexo biológico feminino e apresentar a condição genética. Você concorda que ele poderia falar isso? Mas ele enrolou aqui, né? Apresentar o mesmo fenótipo do pai. Aqui é o fenótipo do pai, ó, que também é o genótipo. E também que é 50%, que é meio, né? Aí você vem multiplicar meio por meio, um meio por um meio, dá um quarto. E um quarto é a mesma coisa que 25%, tá? Tudo bem? Letra B, de barro branco. Professor, por que eu multiplico? Porque quando tem essa conjunção E aqui, ó, é disjunção que fala. E, sempre que tem E, a gente multiplica, né? Porque é probabilidade, né? Se eu quero que uma coisa. Quando a gente estuda probabilidade, você vai ver, a gente vai ver isso, mas sempre que tem um E, a gente acaba multiplicando, né? Por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Você tem um dado de 7 números, né? A probabilidade de 6, né? Dado de 7 não existe. Ou vai que existe, né? A probabilidade de cair 5, né? O número 5 no dado, é de 1/6, tá? Cair a face 5. Agora, se você joga esse dado de novo, a probabilidade dele cair 5 também é 1/6. Ou seja, de cair 5 duas vezes é 1/36, né? E aí, quando a gente quer que uma coisa aconteça, uma coisa e outra, sempre que tiver esse E aqui, a gente multiplica. Você pode gravar ou você pode tentar entender pela probabilidade, né? Isso aqui, se você gravar, você vai acertar toda e qualquer questão, né? Porque a gente tem um evento, que é uma probabilidade, e outro, né? Ou seja, é como se multiplicasse a probabilidade de um pelo outro. Você vê que diminui, né? Por que diminui? Porque eu estou meio que excluindo ser homem. Ou seja, deixa eu ver aqui, é como se fosse assim, ó. Estou tentando pegar em termos de conjunto para ver se eu consigo explicar. Mas aqui a gente tem homem e mulher. Isso aqui não existe, né? Não tem como ser homem e mulher. Enfim, acho que eu não Sim. consigo Eu explicar um pouco mais. entendi. Ele anula uma das condições e aí diminui, né? A É, chance. por isso que eu estou multiplicando por 50%, que é a chance. Agora, se fosse ou, por exemplo, quando é ou, a gente soma, tá? Ou seja, eu aumento a probabilidade. Eu não estou excluindo. Aí nesse caso seria então 75%. Mas no caso não tem como englobar a condição do sexo feminino, né? Seria outra coisa. Ah, tá. Depois eu vou colocar uma questão aqui para ver se tem esse ou, mas é comum também cair, né? Não é que é comum, toda pessoa que estuda minimamente genética, ela estuda isso, né? Vê isso. Aí, olha essa questãozinha aqui, ó. Eu ainda não expliquei o que é uma condição ligada ao cromossomo sexual.
Eu acho que vale a pena falar. Biologia, eu tô vendo que biologia no Barro Branco é um negócio que pode ir de 8 a 80. Você pode ter aí esse ano 5 questões fáceis, mas vai ter um muito difícil, que é pro cara que estudou mesmo. Ou seja, uma mais complexa, né? Você pode ir eliminando, obviamente, sempre dá pra você eliminar uma coisa ou outra ali. E aí aumenta a sua probabilidade, né? Chance de acerto. Vocês marcariam qual? Eu iria descer. C? Exatamente, a letra C. Você já consegue ver isso aqui de cara, ó. Dois normais tendo um afetado. Ou seja, eles aqui só podem ser heterozigotos, né? Porque se a gente tem, se fosse o contrário, azinho, azinho, só gera azinho, azinho, né? Não pode ser azão, azinho com azão, azão, senão esse cara não existiria, né? Beleza, olha aqui, ó. Só pode ser isso. Ou seja, todos esses caras pintados, homozigotos recessivos, né? Charlie. Só que tem questão que ela é mais elaborada, tá? Deixa eu ver aqui. Teve uma que misturava o sistema BO também, né? Misturava sistema Bell com o quê? E misturava essa parte de heredograma com o sistema BO. Acho que o André mandou lá no grupo. Sim. Eu vou mostrar como é que se resolve ela. Essa parte do sistema Bell é muito boa. E essa questão, quem estava na aula passada que eu falei de genética, foi uma das questões mais maldosas que eu vi no Barro Branco. Pegadinha atrás de pegadinha, né? E aí, deixa eu colocar uma outra aqui para vocês. A cromo... Esse assunto é legal que você aprende umas condições genéticas e você já consegue ver como é que pode ser seu filho, né? Tentem fazer essa questão aqui. O daltonismo, vocês já ouviram falar, né? O daltonismo, ele tá no cromossomo sexual, é outra história. Ou seja, ele não tá o gene do daltonismo, ele não tá nos cromossomos autossômicos, ele tá no sexual. Por isso que a maioria dos homens, eles são daltônicos. Na verdade, a maioria dos daltônicos são homens, justamente por isso. Mas depois a gente vê isso aqui, esse negócio de cromossomo sexual. Professor, quando tá pintado, é azãozinho. Você tem que ler a questão. Ele fala, a cromatopsia, né? Quando tem cromo, já significa cor, né? Você já sabe que alguma coisa é relacionada à cor. Então, doença autossômica recessiva, aí ele fala aqui, né? Podendo enxergar uma só cor. No heredograma, o avô de Renan e Bárbara apresenta. Quem é o avô? É o quadrado, tá? Ou seja, o avô apresenta a doença. Ou seja, se ele apresentar uma doença autossômica recessiva, ele só pode ser assim, ó. Ou seja, a questão, ela falou, né? Senão a gente não poderia deduzir nada. Ah, tá bom. Ou seja, o avô de Renan e Bárbara. Quem é o avô de Renan e Bárbara? É esse cara aqui, né? Normalmente as questões elas têm assim, ó. 1, 2 e 3. Aí esse cara é o 1, 2, 1, 2, 3 e 4, e por aí vai, né? 1 e 2. Ou seja, esse cara é o I1. Ou seja, ele poderia estar assim também. O I1 apresenta a cromatopsia. A cromatopsia. Ou seja, tudo bem? Que é a azinho. Com o tempo você vai pegando todas essas questões. Alguém já fez alguns sagaz aí? Pô, mano, eu cheguei na B, mas sei lá, mano. Eu cheguei na Eu também tinha chego na B. Mas eu tô falando sei lá porque eu vi a resposta no Google depois e eu vi que não é isso. Ah, Mas eu cheguei na B, eu cheguei na B, meu. Mas Malandrinho. eu não entendi como que chegou nessa resposta aí, que é a resposta. Ó, vocês concordam que vamos trabalhar assim, aqui é a linha 2. O, o 2, 2 e 2, 3, eles são heterozigotos, né? Heterozigotos. Cadê? Aqui, ó. Vocês conseguem ver isso? Que eles só podem ser isso? Independentemente do outro gene da mãe? Porque isso aqui eles receberam do pai, ó. Sim. Ou seja, aí começa a ficar confuso. Por quê? Porque como esses aqui... Você concorda que o cruzamento de azão, azinho com azão, azão, pode dar azão, azão e azão, azinho? Ou seja, quando eu vejo esses normais, não tem como saber qual é, né? Você concorda que não tem como saber se eles são homozigotos ou heterozigotos? Alguém não entende que não dá pra ver? Entende que não dá pra ver? Só se fosse. Era impossível também ser pintado aqui, né? Pelo cruzamento. Porque dá 50% heterozigoto. Ou seja, a gente agora tem que ir multiplicando tudo, ó. 50%, você concorda que o Renan, ele tem 50% de chance de ser heterozigoto? Ou seja, azãozinho. Para eles gerarem um menino com essa condição, ambos têm que ser isso, né? Você concorda? Ambos têm que ser heterozigotos. Só que para Renan ser heterozigoto, tá aqui, ó. É um meio.
Para a Bárbara ser heterozigota é outro meio de probabilidade. Ou seja, para eles gerarem um menino, é outro um meio. Tá entendendo? Aí para ele ter a cromatopsia, né? Esse cruzamento é o quê? Você concorda que ele é de pá, pá, Caralho, pá? é alto nível, hein? Alto É. nível isso aí. Aí você vê, a probabilidade deles terem um filho com a cromatopsia é 1/4, de azinho a azinho. E agora eu venho e jogo esse 1/4 aqui, ó. Ou seja, vai multiplicando tudo. Isso dá quanto? 8, né? Peraí, 2, 4, 8. 1 sobre 64? 1 sobre 32, né? Buguei na matemática aqui. É isso aí, 1 sobre 32. O Goku teve um que acertou aí. Alguém acertou? Essa é boa, né? Aí você, pô, e pode cair assim nesse nível? Pode. Mas Essa é uma questão que derrubaria, hein? derrubaria. uma galera aí. Você sabe um tipo de questão que derruba também muito? A questão de, né, com gene letal. Ou rato, ou então nanismo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ah, o que nasce morto, né? É, Tem que decorar. Né? O do nanismo? Gene letal, tem que decorar algumas situações. Não. Ele O explica. nanismo é adesão, que é letal. Um exemplo. É isso, ele explica. Na questão ele explica. Que em homozigose é um gene dominante, que em homozigose gera letalidade. Aí você já entende, né? Aí tudo bem. Deixa eu pensar aqui. Aí beleza, essa questão, vocês podem achar difícil, só que vai chegar um momento que vocês vão achar ela muito fácil, esse negócio de ir multiplicando, né? Deixa eu ver se eu acho outro nesse nível aqui. Mas você vê, ela é boa, né? Ô, professor, isso daí quer dizer que anão com anão não dá filho? Nasce morto sempre? Não é que nasce morto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu fiz uma Anão com anão imagem. só tem possibilidade de nascer anão. Também não é assim, é porque é dominante. Mas observe que eu fiz uma imagem que eu coloquei no resumo, que é essa aqui, ó. Toda pessoa, conforme eu falei, se é um gene dominante, todo mundo que é normal, igual esse cara aqui, igual nós, somos recessivos. Só que esse aqui, o normal, é a gente pensar que eles podem ser assim, né? Todo mundo que é anão pode ser assim, o normal é pensar isso. Só que esse anão aqui, em homozigose, não existe. Por quê? Porque ele morre, nem nasce. Por quê? Não sei por quê, deve ter alguma explicação fisiológica. Mas, ou seja, todo anão que existe é heterozigoto. Ou seja, todo casal de anão que tiver filhos, me fale você, qual é a probabilidade, né? A probabilidade é o quê? Azonzão, azonzinho, azonzinho e azonzinho. Me fale, isso aqui existe? Existe, né? Só que quando a gente vê o cladograma, a gente exclui essa possibilidade, tá? Porque normalmente é assim, ó. Uma mulher, um homem, tem um filho normal. Tem um filho normal. Não, tem um filho, né? Ou seja, o filho existe, ele nasceu. Aí eu falo pelo que já existe, entende? Ou seja, qual é a probabilidade desse filho ser normal? Olha aqui, ó, normal. 1/4. Aí você cai na pegadinha, porque só existe 3 coisas, ou seja, é 1/3. 1/3. Ou seja, 1/3 normal e 2/3 não, né? Mas na real, assim, quando a gente estuda o normal, realmente é 1/4 de chance de ser normal. Para o filho que não nasceu, né? Ou seja, se eu for falar do feto que está na barriga da mãe, a probabilidade dele ter os genes é 1/4 mesmo de normal, porque isso aqui entra. Só que quando a criança já existe, eu falo que ela existe aqui, ou seja, ela já está viva e tal, já nasceu. Aí eu vou mostrar uma questão disso, como é que cai. Aí cai pra 1/3, né? Se tiver vivo. Exatamente. Eu vou colocar uma questão, eu coloquei aí no grupo, nem lembro quando foi. Mas esse tipo de questão é batido, entende? É porque a gente está falando do nível do barro branco, né? Mas as pessoas não têm tanto tempo de estudar, né? Pô, cadê esse negócio? Eu sei. Mas, Ô, Pedro, oi, não tem muito a ver com a matéria de hoje, mas até cada data da prova dá pra fechar o edital de biologia, será? uma pergunta difícil essa. Eu falo que física e química dá pra fechar 2 vezes. Agora, biologia, como tem coisa que você vai cair. Igual olha, eu vou mostrar a questão de sistema ABO depois para vocês. Ela foi num nível de complexidade muito grande. Ou seja, pode cair de 8 a 80. Eu estou fazendo resumos bem assim, bem escritos e com bastante questão, justamente para reforçar essa parte da biologia, que eu já coloquei a resposta aqui. Peraí. Professor, o resumo que você estava. Resumo não. O documento que você estava fazendo hoje vai dar para enviar ou ainda não está pronto? Eu vou enviar, ou hoje de noite ou amanhã, quando terminar a aula, mas você vai ver. Vai ter lá o resumo com várias questões. Tá, obrigada. Nada. Aí, olha essa questão aqui, ó. Foi o que eu falei, né? Cai assim. Pode ser para essa condição genética do nanismo, que o nome científico, né, o nome correto, técnico, é a condroplasia, né? Aí ele fala, olha aqui, vamos ler aqui, ó. É uma anomalia genética autossômica dominante.
caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada, ou seja, a letalidade, aqui está a explicação, por um gene dominante em dose dupla. Letalidade, cadê? Letalidade dominante em dose dupla. Ou seja, não existe azão-azão. Dessa forma, na descendência de um casal, a proporção fenotípica esperada, ou seja, você concorda que mesmo ele não tendo colocado o cladograma com um filho já existente, ele usou a palavra fenotípica. Ou seja, quando ele coloca fenotípica, a gente já consegue ver que é uma pessoa que ela tem que existir, né? Porque fenótipo é tudo que a gente vê. Ou seja, a pessoa ela tem que existir. Para existir, ela não pode ser isso aqui. Ou seja, todo anão é assim, ó. A descendência de um casal anão, quem nunca fez esse tipo de questão não vai tirar da manga na hora da prova, né? Por isso que algumas questões você tem que fazer antes. Porque aqui é a matéria, ó. Só que sempre tem um pedacinho da matéria que você não vai conseguir desenrolar na hora da prova. Você precisa fazer as questões. O resto você até consegue, ó. Só que se cobrar isso aqui, né? Matemática tem muito isso. Tem questão de matemática que se você nunca tiver feito, pode desistir. Não porque você não vai acertar, porque você vai levar muito tempo. Aí o cruzamento disso aqui é o quê? Azãozão, azãozinho, azãozinho e azãozinho. Esse não existe. Aí você entende? Qual é o gabarito? Letra I. Eco. Exatamente. Ou seja, aqui a gente tem 2 terços e 2 terços. E aqui um terço. Um terço de normal, um terço o quê? É 3,33%. Como é que eu sei isso? É só dividir, né? Vai dividir na raça. Aí, esse tipo de questão é comum. Eu vou colocar tanta questão de genética para vocês fazerem. Vai ser legal, né? Outra questão aqui de acondroplasia, né? Tá vendo que ele explica? O delta. Porra, já. Toda questão que vai ter crescer normal é porque a gente fez a questão anterior, você concorda? Mas você fica mais Sim. bisurado. E tudo é assim, velho. O aluno bisurado, ele olha. Você concorda que se você não tivesse feito essa questão, você até poderia parar e pensar que, pô, e agora? Mas como isso aqui já está na sua mente, é um pulo para isso aqui. Por isso que tem gente que faz questão tão rápido, porque já está tudo na mente. Ele já viu aquilo em algum lugar e já faz a ligação. Eu pensava que eu nunca ia conseguir fazer algumas questões tão rápido, né? Falei, pô, eu sou burrão, não vou conseguir ter essa visão para fazer essa questão de matemática, por exemplo. Só que chega um momento que se você repetir tanto aquilo, não tem como você errar, né? Porque tem, né? Dá para errar até o que sabe agora. A prática leva à perfeição. Olha essa questão.